Olá, pessoal do sétimo ano. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada, nós estudamos a notícia, eu passei uma atividade para casa e também passei uma atividade de interpretação do início do capítulo, que a gente sempre faz em sala de aula, que é a interpretação da linguagem visual. E hoje, na nossa aula, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Como sempre falo para vocês que é muito importante a correção dessas atividades, porque é nelas que a gente tem a oportunidade de a gente ver o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aprender bem mais, as dúvidas que a gente pode tirar. Então, vamos lá fazer a correção dessas atividades. Como de praxe já, eu coloco nos slides apenas as respostas e eu vou ler as perguntas pelo livro, para não ficar muito slide, não ficar tão cansativo assim a aula, ok? Então, nós vamos começar pelo texto da página 70, que é o estudo do tema, da página 71, que é a linguagem visual. Peguem um livro de vocês e vamos acompanhar aqui. Como eu falo para vocês, o texto, ele não é só aquele texto que tem palavras. A linguagem visual, o quadro, a pintura, eles também são um tipo de texto. Eles têm um significado, eles têm uma interpretação. E nós vamos fazer a análise desse quadro do Giuseppe Arcimboldo, eu acho que é assim que chama, Giuseppe Arcimboldo, que se chama O Bibliotecário e foi pintado em 1566. Então, é um quadro bem exótico, bem diferente. A gente tem aí um homem montado de livros. Então, daí o nome, o bibliotecário, se nós observarmos o cabelo dele, o rosto, o corpo, é todo feito por meio de livros. Ele utiliza aí os livros para formar um homem. E nós temos assim na primeira questão. O Arcimboldo ficou famoso por pintar cabeças compostas, isto é, retratos de pessoas formados por flores, frutos, vegetais, livros, vasos, pratos e outros objetos. Explique por que o artista escolheu livros para formar a figura do bibliotecário. Então, por que será, gente? Os livros, eles estão relacionados ao cotidiano do profissional. O bibliotecário, ele trabalha com o quê? Com livros. Então, os livros, eles estão relacionados ao cotidiano do profissional, que tem como função organizar e catalogar esses livros. A letra B pergunta assim: Arcimboldo também foi encarregado de retratar outros profissionais da corte. De acordo com o raciocínio utilizado nessa tela, diga como você acha que poderia retratar um jardineiro. Então, um jardineiro, nós poderíamos retratar com o quê? Com rastelos, com regadores, com flores, com pás, poderia colocar terra ali também. Um cozinheiro poderia ser com o quê? Com panelas, com conchas, escumadeiras, alimentos diversos. Um juiz, ele poderia retratar com o quê? Com livros de direito, um martelo, papéis e etc, né? Por aí se vai. A questão 2. Observe o grande volume vermelho inclinado à esquerda e o livro branco que aparece na parte mais baixa do quadro. O que eles parecem formar? Então, nós temos aí, parece formar o quê? O braço direito do bibliotecário dobrado num ângulo de quase 90 graus. O braço dele está assim. Ainda na segunda questão, nós temos outra pergunta. O que os marcadores de textos que saem do livro branco e do bege logo acima dele representam? Então, representam os dedos da mão direita do personagem. Gente, vocês vão acompanhando aí e olhando sempre para o quadro, para vocês verem toda essa interpretação. 3. Observe bem o retrato apresentado. Agora explique como o artista representou os olhos. Ele colocou o que nos olhos? Ele colocou lupas. Os bigodes e a barba. Então, ele colocou tufos de pelo como os da extremidade e um espanador. Então, o espanador ali vai fazendo o bigode dele. A orelha com um fitilho, que é o marcador de uma página vermelho. E o cabelo com um livro, né, com as páginas abertas. A letra B pergunta assim: como os objetos usados para representar essas partes do corpo se relacionam ao cotidiano do bibliotecário? Então, nós temos as lupas, elas podem ser usadas para ver o quê? Para ver detalhes, né? Aqueles detalhes pequenininhos em livros e outros documentos. O espanador, ele é usado para limpar a poeira dos livros, limpar a sujeira.
E o fitilho, ele serve para marcar as páginas dos livros. Então, todos esses recursos ele utilizou para formar a imagem aí desse homem. A quarta questão pergunta: o que se vê atrás da figura do bibliotecário? Então, a gente vê uma cortina escura e toda drapeada. Em sua opinião, que efeito esse objeto provoca? Então, em sua opinião, é uma resposta pessoal. Na minha opinião, eu acho que essa cortina atrás dele, né, caindo sobre o ombro dele, dá uma imponência, né? A figura do bibliotecário, como se fosse uma capa. Ele fica mais, sabe, assim, ele fica mais imponente, realmente, uma pessoa muito importante, digamos assim. Ou então poderia ser alguma coisa que ele queria esconder aí, né? Que cai assim no ombro dele, poderia ser alguma coisa que ele esteja aí escondendo. Quinta questão. A postura em que o bibliotecário foi retratado sugere o quê? Timidez, preguiça, indiferença, altivez. Sugere altivez. Ainda na quinta questão, tem assim: levando em conta a alternativa que você assinalou, comente esta frase escrita por críticos de arte. O aspecto grave do personagem, bem de acordo com sua profissão, torna-se quando vemos em detalhes de irresistível comicidade. Então, seria o quê? Essa tela, ela deixa bem claro a irreverência, ou seja, a ousadia de Arcimbaldo, que não hesitava em brincar com os personagens, né, sissudos, e, em geral, concentrado em seus pensamentos. Então, ele fez uma pessoa toda de livros, ele fazia uma pessoa de frutas, de panela. Então, ele era bem ousado na sua arte, irreverente, diferente. 6. O bibliotecário é, segundo os críticos, uma caricatura de Wolfgang Lasius, um intelectual que cuidava dos colegas de arte da corte do imperador Maximiliano II. Wolfgang, acho que é assim que pronuncia, gente, e Arcimbaldo, eles trabalhavam na mesma corte. Você acha que com essa pintura Arcimbaldo prestou uma homenagem a um colega? Você acha? A resposta é o quê? É pessoal, tá? Então, assim, se você acha que sim, você coloca sim e o porquê. Se você acha que não, você coloca não e o porquê. Na minha opinião, eu acho que ele quis fazer uma brincadeira, ele quis zombar do cara. Porque se ele quisesse de fato desenhar ele e tal, ele desenhar o cara como ele é e não feito de livros. Então, na minha opinião, ele quis fazer uma brincadeira aí. Mas vocês coloquem a opinião de que vocês acharem, que vocês pensam. 7ª questão. Observe o quadro com atenção e descreva os livros utilizados na composição desse trabalho. Como é os livros? Parecem livros de coleções, bem encadernados, quase todos de capas duras, né? Nós podemos perceber. E claras. Na frente das lombadas, na frente e nas lombadas, gente. Isso aqui era para estar dando um espaço, tá? É porque na digitação ficou junto. É na frente e nas lombadas dessas capas há desenhos em dourado. Alguns livros parecem estar lacrados com uma fita, outro tem marcadores de páginas. Então é só você descrever o que vocês veem. Ainda na 7ª questão tem assim: esses livros são parecidos com o que você costuma ler? Sim ou não? Aí você responda o porquê. Então também é uma resposta pessoal. A 8ª questão fala assim: Jonathan Gutenberg inventou a imprensa de tipos móveis por volta de 1450, o que permitiu produzir livros mais rapidamente. Observe a data de pintura de Arcimboldo e marque a alternativa mais adequada. Na época que foi feita a tela, os livros ainda eram objetos o quê, gente? Naquela época eram objetos raros. Letra B. No tempo de Arcimboldo, os bibliotecários eram conhecidos como guardiões de livros, levando em conta a alternativa que você marcou no item anterior. Explique por que eles tinham esse título. Então, os livros eram objetos ainda relativamente raros e caros, e a função do bibliotecário era mais propriamente guardá-los do que facilitar o acesso a eles, né? Diferente de hoje, que o livro ele é um pouco mais acessível em relação a antigamente. Ok? Então, com essa questão, nós finalizamos essa atividade e nós vamos agora lá para a atividade de notícia, que fica na página 81.
Então, pessoal, nós temos uma notícia que é um menino arrastado por enchente e volta para casa. A gente viu que essa notícia é uma notícia de um menino que ele vai comprar pão na padaria e ao voltar para casa tem uma forte chuva, ele cai num córrego, ele é arrastado por esse córrego, mas ele consegue de fato sair da água e sobreviver a isso sem nenhum arranhão, digamos assim. Então é uma história bem interessante e a partir de então nós vamos fazer a análise dessa atividade, a correção. Primeira questão: como é possível deduzir que os fatos narrados são verdadeiros e não inventados por um escritor de ficção? Então, por quê, gente? Pela fonte. Já que o texto foi publicado em um jornal, e um jornal de grande circulação, que foi o Folha de São Paulo. No finalzinho tem aqui o Estado de São Paulo. Outra coisa é pelas informações precisas, como o nome do menino, de seus pais, a data e o local ocorrido. Então, tudo isso a gente vê que é algo bem preciso. Então, dá para saber de cara que não foi algo inventado. 2. Na notícia, quem conta os fatos? Quem conta os fatos é o repórter, o Felipe Werneck. No 2 tem letra A. Essa pessoa revela seus sentimentos e emoções a respeito dos fatos? Esclareçou a resposta. Então, não, gente. O relato aí, ele é objetivo e direto, tá certo? Então, na notícia aí, o relato, ele é objetivo e direto. Letra B. Observe em que pessoa foi elaborada a notícia e explique por que foi feita a escolha da terceira pessoa. Então, a notícia ela é apresentada em terceira pessoa e para tornar o texto objetivo e impessoal, tá, gente? O texto ele tem que ser da notícia objetivo e impessoal. Letra C. Como vimos, a notícia foi publicada num jornal. Em quais outros veículos de comunicação são encontradas notícias? Elas sempre são escritas, então nós podemos ver que há notícias em sites, em revistas, na TV, nos rádios, e elas também podem ser faladas. A notícia ela pode acontecer de boca em boca. Você vê ali uma notícia, você lê, você assistiu, e aí você passa para uma outra pessoa, que passa para outra. Então a notícia também ela pode acontecer de maneira falada. A terceira questão. As notícias apresentam, em geral, uma organização própria. Na apresentação dos fatos, primeiramente há um título principal ou manchete e às vezes um título auxiliar. Na notícia em estudo, identifique o título principal e o título auxiliar. Então, o título principal é o quê? Menino arrastado por enchente volta para casa. E o título auxiliar é garoto de 9 anos reencontrou família após sumir em correnteza de forte chuva de quinta-feira em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Criança se agarrou a galhos. Então, observe que o título auxiliar aqui está complementando o título principal. A letra B pergunta assim: se você lesse apenas o título principal, saberia dizer do que trata a notícia? Com base nessa reflexão, explique qual é a função do título auxiliar. Então, não é possível identificar completamente o conteúdo da notícia apenas pelo título principal. A função do título auxiliar é esclarecer a informação apresentada na principal, tá certo? Então, não é possível deduzir tudo o que aconteceu, como aconteceu, somente pelo título principal. Eu preciso ler o restante da notícia, o título auxiliar, para que eu consiga entender os fatos como de fato eles aconteceram. Letra C. Observe que o título principal é bem mais curto e está escrito em letras maiores. Nesse caso, qual seria a sua função? Então, o que se deseja é atrair. Gente, aqui está digitado errado, tá? Foi um erro de digitação. Não é atria, não. É atrair, tá? Consertem aí, ó. É atrair a atenção do leitor para o tema central da notícia. Por isso, o título principal apresenta menos palavras para proporcionar uma leitura mais rápida, provocando maior impacto, tá? Então, aquele título lá grande, com poucas palavras, é para chamar a atenção do leitor, né? Para impactar ele naquele momento. E aí, depois, ele passa a ler a notícia como de fato aconteceu. O problema da maioria das pessoas é porque elas só leem o título da notícia.
E aí elas já querem sair deduzindo o que é a notícia. Então, só dá pra gente saber de fato como as coisas aconteceram se a gente ler a notícia por completo. Porque muitas vezes aqueles títulos são sensacionalistas, que é para chamar a atenção do leitor. Vamos para a quarta questão. O elemento mais característico da notícia é o lead, do inglês lead, que significa guia. O lead, que normalmente ocupa o primeiro parágrafo, traz as principais informações do fato. O que aconteceu, quando, onde e com quem. Identifique essas informações da notícia em estudo, de acordo com o lead. O que aconteceu com o garoto que é o centro da notícia? Então, um menino de 9 anos, o Daniel Souza, ele foi levado pela correnteza de um córrego durante uma forte chuva. Isso foi, de fato, o que aconteceu. Letra B. Em que momento ou quando esse fato aconteceu? Então, aconteceu em uma tarde, quinta-feira, de chuva forte, no dia 3 de janeiro de 2013, pois a notícia foi publicada no jornal de domingo, dia 6 de janeiro. Então, somente aí no dia 6 de janeiro foi publicada. Letra C. Em que lugar ou onde os acontecimentos se passaram? Então, os fatos aconteceram na Baixada Fluminense, no córrego da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E letra D, quem são as pessoas envolvidas nos acontecimentos? Nós temos, além do menino Daniel de Souza, os pais dele, Anderson de Souza e Ivete da Silva Souza, os meninos que estavam com o Daniel na hora do acidente, o amigo que o acolheu ao encontrá-lo na rua e a mãe desse colega. São os personagens aí relatados na notícia. 5. O lead também pode responder a outras duas questões. Como e por que ocorreu o fato? Ou eles podem ser respondidos ao longo da notícia. Letra A. Neste caso, nos parágrafos seguintes ao lead, pode-se saber como o acidente ocorreu. Então, assim, Daniel foi comprar pão e chovia forte. Aqui é um resumo, tá, pessoal? O córrego transbordou e o menino que passava próximo foi empurrado e levado pela correnteza. Ele se salvou ao agarrar-se à vegetação à beira do rio e depois à escada de uma ponte, pela qual conseguiu sair da água. Aí a letra B. De acordo com a notícia, por que esses fatos ocorreram? Daniel contou aos pais que alguns meninos o empurraram no córrego e a correnteza o arrastou para longe. Gente, que brincadeira de mau gosto, né? Uma coisa dessa, uma brincadeira dessa, poderia ter levado a vida desse menino. Ele teve sorte que ele conseguiu se agarrar à vegetação e subir na escada dessa ponte. Imagine, os colegas com brincadeira empurraram o menino no rio, no córrego. E aí, se o menino não soubesse nadar, ou se não tivesse essa vegetação, ele teria morrido, né? Então, essa correção dessa atividade, ela traz uma lição para a gente ter atenção às brincadeiras. Não é legal empurrar o colega, porque você pode derrubar ele, cair, quebrar o braço, se machucar. No caso desse que os amigos empurraram ele no córrego, ele poderia ter morrido, né? Então, vamos ter mais cuidado com as brincadeiras que a gente faz com os nossos amigos. Isso aqui não é brincadeira para se fazer com ninguém. Empurrar ninguém dentro de um rio, dentro de um lago, dentro de um córrego, no mar, onde quer que seja. Essas brincadeiras não são... Isso não é brincadeira, né, gente? Isso é maldade. Então, vamos lá continuar. A sexta questão. Após o lead, as notícias apresentam geralmente mais alguns parágrafos que trazem detalhes e explicações sobre os fatos. Essa parte se chama corpo da notícia. Em resumo, para fazer um resumo do corpo da notícia, quais são as informações contidas no corpo da notícia lida? Então, resumo aí, ó. Segundo a notícia, o menino foi levado... Outro erro de digitação, pessoal. Olha, eu digito, eu reviso, mas é impressionante como você ainda encontra. Então, aqui é pelas, tá? Segundo a notícia, o menino foi levado pelas... Não sei por que tá trocado dessa maneira. Pelas águas do rio por 1,7 quilômetro e passou por uma galeria sob a Via Dutra. Mesmo com medo, ele se agarrou à escada de uma ponte, pela qual saiu da água. Pegou um ônibus que passava próximo ao trabalho da mãe. Por sorte, encontrou na rua um colega que o levou para dormir na casa dele, onde os pais foram encontrá-lo no dia seguinte. Por iniciativa de mãe, Daniel foi tomar a vacina em um hospital após o susto. Então, Daniel foi tomar a vacina, é o resumo do corpo da notícia.
A sétima questão diz assim: como vimos, a notícia apresenta fatos reais que ocorrem no cotidiano. Portanto, o jornalista se preocupa em ser objetivo e preciso ao escrever. Pode-se dizer que a linguagem empregada nesse tipo de texto é formal ou informal? Explique a razão dessa escolha. Então, nós podemos dizer que a linguagem ela é formal, pois a notícia é publicada, em geral, em jornal de grande circulação, voltado para um público amplo. A linguagem formal confere credibilidade e seriedade à fonte. Então, a linguagem tem que ser formal da notícia. Você observa que tanto nos jornais de televisão, jornais de rádio, como no jornal escrito, a notícia ela sempre é falada com a linguagem formal. E a letra B, há casos em que essa notícia é relatada em linguagem informal. Em que situações isso pode ocorrer? Só se forem publicadas em um veículo mais descontraído. E também no caso da notícia que é falada, que você transmite oralmente, né, para uma pessoa e a pessoa transmite para outra, então ela meio que vai falar aí de uma maneira mais informal, mais descontraída, sem se preocupar com a formalidade. Mas isso, gente, só acontece mesmo se for em fala de boca em boca a notícia, ou se for num veículo de comunicação mas muito descontraído. Mas, no geral, a linguagem da notícia, ela é, sim, formal. Então, aqui nós terminamos a nossa correção da atividade. Eu espero que vocês tenham acertado tudo, mas se não acertou não tem problema, porque é errando que se aprende. Vejam aí as questões que vocês podem melhorar, que vocês podem acrescentar mais informações, que vocês podem corrigir. Continue lendo o conteúdo do livro, respondendo às atividades e fazendo as correções, porque é assim que nós praticamos a nossa leitura e escrita. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Se cuidem, estudem e fiquem com Deus. Até mais. Tchau!